agradecendo a Deus por todas as dádivas, inclusive por nossas mães, né, que nos trouxeram do mundo espiritual para o mundo material. A oportunidade da reencarnação. Só isso já vale a encarnação delas, de nos receber, nos dar uma orientação, uma educação, cada uma de acordo com as suas possibilidades, mas a verdade é que elas são os nossos instrumentos de oportunidade de evolução. Então, que Deus abençoe todas as mães do mundo, principalmente agora, nessa situação de guerra, aquelas famílias. No Rio Grande do Sul também, muita tristeza, muito sofrimento. A gente sabe que Deus é Pai, existe uma lei de causa e efeito, e a gente não sabe lá atrás o que aconteceu, porquê das coisas. Sabemos que tem uma causa, mas o efeito é muito desastroso. A verdade é que ninguém morre, mas o sofrimento é muito grande. Então, que a misericórdia divina possa estender suas bênçãos, dar força, coragem para eles recomeçarem a vida. E também refletir sobre a nossa fraqueza, a nossa impotência diante desses fenômenos da natureza, para lembrar que existe um poder maior, uma força maior, que o planeta é nossa casa, temos que cuidar bem da nossa casa e não estamos cuidando, estamos descuidando, usufruindo a qualquer preço. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e preservando ainda o nosso país de guerra, de tanto sofrimento. As mães, que Deus nos abençoe, nos dê sua paz. Que assim seja. Bom dia, amigas, amigos. Nós seguindo aqui o nosso planejamento, no livro Pão Nosso, psicografia de Emmanuel, quer dizer, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Valei-nos da luz. É um texto interessante e traz com ênfase uma expressão do Cristo: andai enquanto tendes a luz. Às vezes, as observações do Evangelho, as observações bíblicas, as observações das religiões, elas têm um lado assim meio de ameaça. Olha, andai enquanto tendes a luz, porque depois serão trevas. Isso é muito humano, isso é muito nosso. Mas tem uma razão de ser, porque é importante essa chacoalhada. Tá esquisito? Ah, tá fora do... Ele não estava saindo. Essa chacoalhada é importante, porque com tudo que acontece para nós, com tantos avisos, com tantos alertas, a gente ainda resiste em tomar o caminho correto, em superar as dificuldades, passar por cima das más inclinações, porque os apelos do mundo são muito fortes. Os apelos do mundo, das nossas inferioridades, são muito grandes. Então, as colocações evangélicas sempre são nesse tom. Mas na prática, a nossa, principalmente a visão espírita, é no sentido de atenuar. Vocês podem observar que aqui não se fala de ameaça, de inferno, de julgamento, mas de amor, de perdão, de oportunidade, de chance. Agora, isso também não pode remeter ao comodismo. Não, olha, Deus perdoa, Deus é amor, Deus isso, Deus aquilo, é tudo bonzinho. Não tem livre-arbítrio, cada um escolhe o que quer fazer. Não é uma bandalheira.
Não é um vale tudo. Nós temos causas e temos consequências. Agora, temos a nossa visão muito presa às coisas da matéria, e tudo que atinge a matéria nos machuca muito, nos incomoda muito. Me referindo ao que está acontecendo aí no Sul. A gente fica pensando, né? O que será que eles fizeram na encarnação passada? Aí começam aquelas teorias, não, o Sul, todo mundo junto ali, aqueles descendentes de alemão, não sei o quê, aí já vai para a Segunda Guerra, vai para a Primeira Guerra, quer ficar justificando por que merecer tamanho castigo. Por que castigo? Porque perdeu casa, perdeu vida, perdeu, sei lá, documento, emprego, um monte de coisa, tudo que atinge a matéria. Então, tudo que atinge a matéria tem essa conotação de castigo. Nós ainda estamos muito presos à vida única. Muito presos à vida única. É muito difícil. E é realmente difícil. Por isso que a gente tem que estar sempre estudando, se exercitando, evoluindo, se esforçando, para enxergar o mundo além dessas fronteiras da vida única. E perceber que o que nós enxergamos hoje, equivocadamente, como castigo, é uma oportunidade. Eu, há muitos anos, e bota muitos nisso, coisa de quase 50 anos, eu era um jovem tenente da Polícia Militar. Cheguei a trabalhar 1 ano aí com policiamento. E a gente falava entre nós, se algum dia algum de nós for baleado, alguma coisa assim, você pode estar na porta do hospital privado. Aqui em Santo André, por exemplo, a gente sempre usava, era o melhor hospital da época, acho que ainda é até hoje, o Hospital Brasil. Ó, você pode estar na porta do Hospital Brasil, anda mais um pouquinho e vai lá para Santa Casa. E Santa Casa é do meu tempo, né? Não tem mais Santa Casa, agora é o CHM, né? O Centro Hospitalar Municipal. Por quê? Porque lá estão os médicos que sofrem todos os dias dificuldades, falta de insumos, e recebem as facadas, as brigas, os tiros, as pedradas, os acidentes de trânsito. Já aconteceu de eu socorrer uma pessoa, nessa época, para um hospital privado, uma pessoa acidentada, e o único médico de plantão era oftalmologista. Ele falou, eu não posso fazer nada, leva para o hospital público, porque... Então, você indo para o hospital público, onde eu quero chegar com essa metáfora hospitalar? Você indo para o hospital público, o médico que está lá, ele pode achar ruim. Poxa, mas estamos aqui nessa coisa louca, a gente no corredor, falta isso, falta aquilo, toda hora chega um acidentado, queria estar lá naquele hospital tranquilo, todo mundo sossegado, lençóis de linho, não sei o quê. Mas é lá, no combate, que ele está aprendendo. É lá que ele vai se tornar um grande profissional. Quando mais para frente ele tiver condições, ele vai para outro hospital, mas ele vai estar preparado para receber qualquer situação, porque ele já passou por aquele, entre aspas, Vietnã. Vietnã é como os médicos se referiam, não sei se se refere até hoje, ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas em São Paulo. No Rio de Janeiro, os médicos, hoje acho que nem precisa mais, hoje é o contrário. Eles iam para essas regiões de guerra para estudar como tratar ferimentos de fuzil, ferimentos de granada. Hoje é o contrário, acho que o pessoal da faixa de Gaza vem no Rio de Janeiro para estudar como é que lida com isso. Mas o que aparentemente é uma coisa ruim, o que aparentemente é uma desgraça, oh meu Deus, que loucura, o que eu fiz para merecer isso? É justamente o processo pedagógico da vida de Deus para nos aprimorar. Na Força Aérea, você já deve ter ouvido falar do tal céu de brigadeiro. Hoje acho que é um dia desses. Céu de brigadeiro. Você olha para... Nossa, céu de brigadeiro. O que é o céu de brigadeiro? Todos os pilotos da Força Aérea precisam periodicamente voar. Porque se o fulano fica muito tempo sem voar, ele perde a mão, ele perde a prática. Então eles têm periodicamente que atualizar os voos.
O brigadeiro é o posto mais alto da Força Aérea, já são senhores, idosos de 50 anos, mais ou menos, né? Olha, eu com 65 falando isso, né? Idosos de 50 anos, mas já são experientes, já passaram por tudo. Eles também precisam atualizar a carteirinha de voo deles. Só que o cidadão que organiza isso, obviamente subordinado a ele, coloca o dia do brigadeiro voar, o dia que está o céu assim. Não tem nem meia nuvem, não tem nada. Absolutamente nada. O tempo maravilhoso. Aí o brigadeiro voa. Céu de brigadeiro. Mas por que o brigadeiro voa nessa paz, nessa tranquilidade? Porque ele já foi tenente lá atrás e voou na tormenta. E voou na dificuldade. Então ele conquistou voar no céu de brigadeiro. Quando nós olhamos essas catástrofes, essas desgraças, essa coisa, sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista material, físico, nós temos que desenvolver esse olhar. Onde é que está Deus nessa hora? Ali. Faz parte do movimento da Terra, do movimento do processo evolutivo. Dentro do processo de evolução, isso não é nada. Isso é um segundo. Isso é um segundo. A gente vem de muitas encarnações. Teremos muitas encarnações pela frente. Não há razão para... É óbvio que bom, então vamos dar risada, vamos agradecer. Não vamos necessariamente. É difícil você querer esse tipo de coisa. Vamos agradecer a Deus a tormenta e tal. Mas a gente tem que ter, como em qualquer outro momento da vida, seja no esporte, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, que a gente passe por dificuldade, por esforço, a gente depois olha para trás. É comum quem frequenta a academia, quem gosta de correr na rua, quando termina, quando você começa é péssimo, né? Eu, pelo menos, detesto correr, essas coisas, mas quando você termina, você, puxa, que legal, que bom, olha o que eu fiz, consegui, conquistei. Então, é um processo de maturidade. Nós estamos aqui justamente para conquistar essa maturidade e entender que a matéria é um meio, é um degrau, é uma passagem para um mundo melhor, para uma situação melhor, que eu preciso passar da melhor forma possível. Preciso passar com sofrimento? Não necessariamente. Preciso passar com dor? É uma contingência natural da condição humana, a dor. A dor física, a dor moral. Não tem como não sentir dor. A dor é o parâmetro. O sofrimento é justamente a falta de compreensão desse aspecto benéfico, pedagógico, parceiro, estimulador da dor. A dor nos freia, a dor nos faz pensar, nos faz observar. A gente se revolta, a gente se insurge em relação à dor quando não compreende isso. Quando acha, só se vive uma vez e minha vida está desse jeito. Eu tenho um rapaz que trabalha comigo que é tetraplégico. Eu fico olhando para ele e às vezes vejo as outras pessoas que também trabalham comigo, e um tem encravada, outro tem um pouco menos cabelo, e reclamam. E reclamam da Joanete, reclamam do... Falou, olha o outro lá. E às vezes ele fala, e é o cidadão mais otimista que tem no grupo, é ele, por incrível que pareça. Está comigo há 11 anos, eu nunca vi, já escutei lamento de todos, nunca ouvi um lamento dessa criatura. Abre a página do Facebook dele, a página do Instagram dele, só mensagem positiva, só mensagem de ânimo, só mensagem... O cara está lá, só mexe do pescoço para cima. Se ele um dia se cansar, que eu quero me suicidar, não pode. Ele não consegue. E é animado. E não é espírita. Mas ele crê em algo além. Ele crê, sei lá, depois do juízo final, aquela coisa toda, ele é evangélico. Mas tem essa força interior de entender que há uma justiça. Há uma justiça. Para nós espíritas, não é um consolo, vamos dizer assim, é assim que tem que ser, Deus quis, fica frio, não esquenta a cabeça com isso, depois você vai ser compensado. Para nós o raciocínio vai além. Tem uma explicação, tem uma causa. O primeiro olhar é esse. Olha, o que aconteceu? Fulano morreu. Morre gente todo dia.
As catástrofes simplesmente concentram as informações. Elas concentram as informações. Mas enquanto nós estamos assistindo as catástrofes lá no Rio Grande do Sul, estão morrendo as pessoas em Santo André. E outras. Se uma pessoa morrer afogada numa banheira em casa, e isso acontece, qual é a diferença de morrer afogado numa enchente, num tsunami? Morreu. Não, lá concentra, morre tudo junto, então chama atenção. Isso faz parte do nosso processo de evolução. Isso faz parte do nosso dia a dia. Vai acontecer com todos nós. Agora, voltando à lição aqui. Aproveita a luz enquanto ela estiver sobre vós aí. O que é essa luz? A gente pode entender de várias formas. Mas é a oportunidade. É a oportunidade do esclarecimento, do progresso, da ajuda. Então, nós que estamos aqui ainda respirando, andando, caminhando, cada um com o seu problema, cada um com a sua dificuldade, a gente tem que encarar isso, encarar a dificuldade como uma ferramenta, é minha, ou eu criei nessa encarnação, porque às vezes nós criamos aqui mesmo, não adianta querer remeter para Deus, a gente cria aqui mesmo. Ou eu criei aqui, ou veio do passado, ou é uma chance para progredir, seja lá o que for. Eu vou sair dessa. Eu vou superar, mas a dificuldade é um câncer terminal. Eu vou sair dessa, vou sair com um espírito limpo, sadio. A gente está aí, hoje, Dia das Mães, então se fala muito da minha mãe e tal, às vezes as pessoas falam, Terezinha e tal. É uma questão de máxima razoabilidade. Estar bem, estar contente, estar feliz. Ela estava aqui num corpo cheio de problemas, cheio de dificuldade. A gente que perde a presença, mas ela ganhou energia, uma nova oportunidade. Eu ia falar um corpo sadio, mas espírito não tem corpo, mas o corpo perispiritual ainda permanece. Então não tem razão para lamento, não tem razão. Não tem razão para estresse, para depressão, tirando o aspecto físico, né? Depressão é uma doença, não tem. Mas para a gente ficar se amargurando, não tem. A doutrina espírita foi colocada como o consolador prometido, porque é realmente uma doutrina de consolação, de esclarecimento. Não há razão para ficar perdendo tempo com lamentação. Não há razão para isso. O tempo que a gente perde lamentando está deixando de reconstruir, está deixando de trabalhar, de fazer, de olhar para baixo. Pessoas com muito mais dificuldade e muito mais esperança, muito mais entusiasmo do que nós. Os exemplos estão aí ao nosso lado o tempo todo. O tempo todo. Nos falta maturidade. E às vezes, por quê? Porque nós estamos muito bem. Quem está bem tem dificuldade. Minha avó contava, eu não sei se é verdade, eu não sei nem se é da Itália ou se é daqui do Brasil, que ela contava que tinha um louco que, quando estava tudo bem, ele chorava. E as pessoas perguntavam para ele, mas está tudo bem com você? Tá, e você está chorando por quê? Eu falei, porque se mudar fica ruim. Né? Eu fico pensando, será que esse cara era louco mesmo? E quando estava tudo mal, ele ficava sorrindo. Você está sorrindo porque está tudo... Não, está péssimo. Mas então por que você está sorrindo? Não, a hora que mudar fica bom. Então, vejam que é uma visão de um doido, sei lá, não sei nem se ele existiu. Minha avó falava muito isso. Mas o cara tem que ter, nós temos que ter essa boa loucura. Está ruim? Está ruim. Por quê? Eu estou num processo de transição. Eu estou num processo de progresso. E isso tem dificuldades, tem arestas. Pergunta para a borboleta, quando ela está lá na crisálida, se esforçando para romper aquela crisálida para sair voando, se não é um processo doloroso, se não é um processo trabalhoso. Eu estou falando isso no sentido simbólico, tá? Não vamos sair perguntando para borboleta nenhuma, que elas não vão responder. E quem tiver ao seu lado pode estar, não, eu aprendi isso lá no centro, quer dizer, vamos botar a camisa de força no cara que falou. Perguntem para borboleta se ela quer que alguém vá lá e ajude. Já fizeram esse experimento. Vai lá, abre, evita o sofrimento dela.
ela não consegue voar, porque ela precisava daquele esforço, ela precisava daquele movimento de romper a crisálida para realmente sair madura e com forças suficientes para bater as asinhas. Então ela não estava ali sofrendo. Possivelmente estava um processo difícil, processo doloroso, mas não um processo de sofrimento. Ela não vai sofrer por causa disso, ao contrário. Ao contrário. Está vislumbrando o voo, está vislumbrando o horizonte depois. E é assim que a gente tem que encarar as nossas vidas. Vai passar, a gente brinca muito com a idade e passa de uma forma tão rápida que a gente nem imagina. E os valores vão mudando. Aí você já não quer mais o que queria antes, você começa a dar valor a outras coisas, você dá valor muito mais a tempo, a saúde. Por quê? Envelheceu, não tem mais aqueles anseios que tinha no passado. E nós espíritas sabemos que isso é um processo natural. Feliz quem consegue completá-lo, né, razoavelmente, né? O que é completar? Hoje em dia ele está chegando aí a 100 anos. Meu pai disse que vai chegar nos 100, né, pai? É desejo dele. Nem falando que quer morrer, não quer chegar nos 100 anos. Mas já está com 91, né? Está com a senha na mão. É só ficar olhando aquela luzinha acender lá para ver. E temos que estar em paz. Que as pessoas ficam, o que vai acontecer? Divaldo fez 97 anos agora, semana passada. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai ser uma maravilha para ele. Dói o coração, dói coluna, ciático, tudo. Imagina uma criatura que viveu só pelo bem, uma criatura que só fez o bem, abriu mão de tudo. Imagine, dá para a gente imaginar um jovem de 20 anos fundar uma instituição assistencial. 20 anos. Abrir mão de tudo e sair pegando criança abandonada para criar, adotar como filho e viver em função disso. A gente olha hoje, né, Divaldo, depois, entre aspas, nessa fama, tem gente que critica, né, é médium celebridade. Vai olhar o barro que ele amassou para chegar nesse reconhecimento. Não é celebridade instantânea como a gente tem hoje. O cidadão vai para o Instagram, dá 2 cambalhotas, no dia seguinte está com 5 milhões de seguidores. E só falando besteira. Quer dizer, isso não é celebridade. Isso é, sei lá, essa histeria, essa loucura que a gente está vivendo na sociedade. Agora, uma pessoa que conquista como o Divaldo, toda uma vida, 70 anos, mais de 70 anos, se torna célebre, e bem menos do que essas criaturas aí, né? O Instagram da Mansão do Caminho não chega a 1 milhão de seguidores. O da Anitta deve ter uns 80, 90 milhões. E vamos comparar, né? Vamos comparar o benefício, a influência, né? São digital influencers. Que tipo de influência que uma criatura dessa vai ser responsabilizada? Não tem a menor dúvida. Vai ser responsabilizada. Está lá não está no Evangelho, não. Está no Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Esses estímulos ao erotismo, esses estímulos ao consumismo, que tanto estão dando o tom da sociedade de hoje, cuja ausência nos faz sofrer, cuja ausência nos faz nos sentir incompletos, enquanto não tiver isso, enquanto não viver aquilo, enquanto não for assim, enquanto não for daquele jeito, nos tornamos infelizes. Essas pessoas vão ser responsabilizadas. Não é ameaça, não. É natural. É um processo natural. Essa vibração, essa sintonia, é uma coisa que a ciência hoje está estudando isso com muita propriedade. O universo vibra. Daí, voltando para o dia de hoje, para o Dia das Mães, a gente orar pelas mães, pelas encarnadas, pelas desencarnadas, manter essa sintonia. Eu não tenho a menor dúvida que elas estão presentes, as ausentes fisicamente ou não,
elas estão conosco, as mães, as avós, os espíritos amigos, que a maternidade é uma coisa muito ampla. Para nós espíritas, é muito relativo. Nós construímos, historicamente, um mundo masculino. A gente vê aí, biblicamente, e nós, mas o Espiritismo é de 1857, com a edição do Livro dos Espíritos. Nós temos o Velho Testamento com quase 4.000 anos. E é tudo masculino. Deus é homem, Moisés é homem, Jesus é homem, Francisco de Assis é homem, é tudo homem. Aí o homem fica, né, tá vendo? Todas as principais criaturas da humanidade são homens. Mas também Hitler era homem, Mussolini era homem, Gengis Khan era homem, Nabucodonosor era homem. Também os protagonistas das piores desgraças aí também eram homens. E onde é que está o problema aí? Em lugar nenhum, porque espírito não tem sexo. Espírito não tem sexo. Ah, o espírito é bissexual? Não. Espírito não tem sexo. No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os espíritos: espíritos têm sexo? Os espíritos responderam: não como imaginais. Porque a gente imagina o que a gente imagina. Quando Kardec perguntou isso aí, o que ele quis dizer? Espírito tem sexo? Não como imaginais. Tem uma energia sexual. Uma energia sexual que é canalizada no plano material, num primeiro momento, para preservação da espécie, para aproximação das pessoas, união, prazer, seja lá o que for. Mas o espírito tem uma energia. Quem tem sexo? O corpo. O corpo tem sexo. O espírito tem uma energia. Espírito é energia. Então, você é mãe hoje, poderá ser pai amanhã. Normalmente, as mães são os médiuns de Deus. Eu não sei se foi Chico ou Divaldo que falou isso aqui. A mãe é o médium de Deus, hein, pai? Sei que é bom de memória. A mãe é o médium de Deus. Foi o Divaldo ou Chico que falou isso? Chico. Eu escrevi um artigo para a revista Ana Maria, escrevi Divaldo. Mas é que eu prefiro, eu sou divaldista. Então, a mãe é o médium de Deus. Independente de quem falou, a mãe é o médium de Deus. Então é uma grande oportunidade que as criaturas recebem em sendo mulheres e em sendo mães. E a gente vê a história da humanidade. Quem estava no pezinho do Cristo ali na crucificação, nem se fala do José, né? Coitado do José. Aonde foi, como dizia a Rita Lee, né? Onde foi parar o José? Tem a musiquinha lá da Rita Lee. Onde que foi parar o José? Mas a Maria a gente lembra até hoje. A figura materna é muito sensível. Quantas e quantas vezes a gente se pega orando para Maria, não é pedindo as coisas para Maria, não, fala com o seu filho aí para ele dar um jeito, né? Pede para o seu filho, porque a gente sabe, não, que a mãe ele vai ouvir. A mãe é uma figura extremamente importante nas nossas vidas. Por isso, o médium de Deus. Divaldo disse, aí sim, Divaldo disse uma frase que o Chico disse. A frase é do Chico que Divaldo contou. Que a oração de uma mãe arromba as portas do céu. Vejam que comparação interessante, né? Isso, por que ela está dizendo isso? Na intercessão para os filhos. Eu espero que a minha tenha uma marreta bem grande, né? Para quando eu for para o lado de lá, para poder arrombar a porta do céu para mim. Eu falo, não fui grandes coisas não, mas eu sou filho da Terezinha, né? Então, devo ter uma colherzinha de chá lá no plano espiritual. A presença da mãe é extremamente gratificante, importante. Essa missão, essa tarefa, mãe. O espírito, sem dúvida nenhuma, a gente pode falar, mas eu sei que tem mãe que joga o filho fora. Tem, é óbvio que tem. Nós estamos ainda num mundo cheio de imperfeições, cheio de dificuldades, mas não é a regra. Eu passei com meu pai aqui antes no presídio. Aqui tem uma unidade da Fundação Casa e uma unidade de um CDP, Centro de Detenção Provisória. Eles ficam provisoriamente aí uns 30 anos, mais ou menos, mas é provisório. E todo domingo, você passa lá, está cheio de mulheres lá. Dá a impressão que é proibido de homem. Não é que o homem não vai.
Homem não vai. Quem vai é a mãe. Quem vai é a mãe. Na FEBEM, que não é FEBEM, é Fundação Casa, o problema é o mesmo, mas mudou o nome. Pinta a fachada com outro nome. Na cadeia, é a mãe que está lá. Quando o cidadão sai, quem está esperando ele é a mãe. Pode olhar. Pode olhar se tem algum pai, se tem. É raro o exemplo. Na literatura espírita, quando os espíritos estão lá no umbral, é André Luiz mesmo, quem que vai socorrer? A mãe. Quer dizer, até no mundo espiritual o pai some, né? A gente não sabe onde é que o cara vai. Mas a mãe, por quê? Ela gerou. Então, a gente vê que a vida tem mecanismos de nos aproximar do amor. Por menos que queira, ela carregou o bichinho na barriga, 9 meses. E isso cria uma relação de sincronia física, o coração bate junto. Mas também de sintonia espiritual. Então não tem como. Deixa eu tomar uma água aqui. Não vou tomar. Não tem como a gente ignorar a importância, a grandeza dessa oportunidade que Deus nos dá. Mas, por outro lado, ter a tranquilidade que nós também, se fizermos por merecer, vamos ter essa oportunidade de sermos mulheres, de sermos mães, em função dessas múltiplas encarnações. Obrigado, Júnior. Não, evapora, eu sei. Em função dessas múltiplas oportunidades, nós vamos chegar lá. Agora, precisa merecer e aproveitar bem a oportunidade, porque é uma grande oportunidade. E como todas as grandes oportunidades, elas são delicadas. Dão um grande salto quando bem aproveitadas. E podem complicar quando mal aproveitadas, como a mediunidade. Todo mundo quer ser médium. Eu queria tanto ser médium. Eu queria olhar Francisco de Assis, eu queria olhar, saber como é que Chico Xavier está, eu queria olhar essas coisas todas, né? Quem sabe até o Cristo, né? Ninguém quer ver obsessor. E é assim que começa. Também não precisa exagerar, né, Júnior? Obrigado. Começa assim, ninguém começa médium vendo Jesus Cristo, não. Começa vendo um monte de capeta por aí. Daí a vantagem, digamos assim, o impulso da mediunidade. Porque a pessoa tem que se controlar, mesmo contra a vontade. É como o menino da bolha. O menino da bolha sabe... O menino da bolha é um filme, né? Se eu for falando, pode ser que tenha gente que não tenha nascido nessa época. O John Travolta era criança. Aí você já vê quanto tempo faz, né? O John Travolta era criança. Porque foi ele que protagonizou esse filme. Ele não tinha imunidade. Aí ele era criado dentro de uma bolha. Porque ele não podia sair da bolha, que uma gripe matava. O médium é meio como o menino da bolha. Ele tem menos imunidade espiritual. Ele pode sofrer ataques espirituais de uma forma mais constante, mais incisiva. Isso faz com que ele passe a se cuidar mais. Então o médium não pode beber, o médium não pode frequentar ambientes de discussão, ambientes de baixo nível, não pode. Porque ele vai se expor a uma contaminação para a qual ele não tem defesa. Então é uma grande oportunidade também. Como é a maternidade. E nós estamos construindo historicamente a aproximação. Então hoje a gente vê as mulheres em função de liderança, em função de chefia, ainda muito aquém do que poderia, do que deveria. Mas já estamos vendo. Como estamos vendo também os homens se tornando mais femininos nesse sentido, mais cuidadosos,
mais amorosos, não tem mais vergonha de chorar, não tem mais vergonha de cuidar de um filho, trocar uma fralda. Tem gente que tem orgulho, fala, nunca troquei uma fralda. Isso não é para ter orgulho. Então, por que isso está acontecendo? É um processo de evolução, dessa migração dos espíritos. Nós somos hoje homens e mulheres, fomos ontem mulheres e homens. Por quê? Porque espírito não tem sexo. Sexo é do corpo, a partir da necessidade de uma experiência que a gente tem. Isso não justifica nenhum tipo de, vamos dizer assim, uso equivocado do aparelho físico. Mas também, por outro lado, não dá margem à crítica. A gente falando mais diretamente, por exemplo, da homossexualidade. Não há razão para criticar, para dizer que é pecado. Que... Nós, espíritas, olhamos exclusivamente pela ótica moral, pela ótica do comportamento, exclusivamente. O comportamento moralmente questionável, seja hétero, seja homossexual, é tão questionável quanto. E o bom comportamento, o comportamento correto, o comportamento justo, amoroso, não pressupõe um determinado rótulo. É o uso da energia do espírito a partir do livre-arbítrio da criatura. Então a gente vê que a vida nos dá todos os instrumentos para a serenidade, para a felicidade, para a paz, para o progresso. Só precisa entender e deixar de lado essas besteiras, deixar de lado o ranço, as divisões. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. É doloroso, a gente está vendo lá o que está acontecendo no sul, aí vê lá o pessoal saqueando. E fica pensando, poxa, dá vontade de afogar esse povo, dá vontade de matar. São criaturas que ainda não perceberam, ainda não caiu a ficha dessas criaturas. Qual é o papel deles no mundo, qual é o papel deles na vida. São sofredores. Na medida que eu trago esse ódio para mim, trago essa necessidade de punir, de vingar, de criticar, de julgar, quem vai sofrer sou eu. Quem vai sofrer sou eu. Tudo isso faz parte do processo evolutivo. Nós estamos vivendo no mundo que merecemos. A gente está falando do sul aqui, mas tem lá a faixa de Gaza, quantas crianças estão morrendo, idosos, doentes. Faz parte da transição do mundo. É o chacoalhão do mundo. O mundo está sendo chacoalhado. Agora, o que acontece com essas criaturas? Todos vão desencarnar como nós todos, uns antes, outros depois, e vão ser agrupados conforme o seu padrão de vibração, conforme o seu padrão de postura, de comportamento. É assim que funciona. Todas as oportunidades serão dadas, o perdão será dado a todo mundo. Perdão é uma coisa, anistia é outra. Perdão não quer dizer que então tudo de ruim que você fez, que é um dos grandes, vamos dizer assim, ia falar equívoco, mas fica meio pedante. Uma das grandes incompreensões acerca da vida, a gente entender que não, Deus perdoa e tudo que você fez de errado vai ser apagado. Não, é uma coisa muito lógica você assumir as consequências do que fez, independente de ter sido perdoado ou não. A minha filha, esse final de semana, se a gente parar para pensar, tem exemplo para tudo, né? Principalmente quando você fica velho, né? Tem exemplo. Ela cochilou e esqueceu de renovar a carta dela. Ela está estudando em Santos, tem um carrinho velho lá para ela andar lá em Santos. Para ela é importante que ela está fazendo o tal do internato na faculdade, vai para um hospital aqui, uma clínica ali, toda hora se movimentando. E falou para mim como se nada tivesse acontecido. Ah, você vê, minha carta venceu, eu não renovei. Ah, é? Então agora você vai descer e vai ficar sem carro. Nossa Senhora, como que eu vou sem carro? Preciso fazer isso, fazer aquilo, preciso treinar, preciso... Estou castigando? Não. É a consequência de um gesto. Bastava entrar na internet 5 minutos, da carta provisória, foi a primeira, né, para a carta definitiva, 5 minutos de internet. 5 minutos de internet resolvia. Não fez.
Vai fazer agora, uma semana andando de Uber para um lado para o outro, quem vai se lascar sou eu, né? Porque esse Uber todo cai na minha conta, mas ela vai passar o perrengue dela. O que é isso? Consequência. E assim é a vida. Mas como é que eu faço para evitar consequência ruim? Evite causas ruins, porque toda causa gera uma consequência. Quer consequência boa? Produza apenas causas boas. Mesmo que aparentemente você vá fazer cara de tonto, você vai ser criticado, vai parecer um bobo. Pense nisso. É para nós, não é para os outros. O bem, você até pode achar que faz para os outros, mas o maior beneficiado somos nós. Caminhando para o encerramento, não vamos esquecer das nossas mamães. Vamos sintonizar com elas, orar por elas, porque são realmente os médiuns de Deus. Vamos pedir a Deus que nos dê a oportunidade, quem sabe um dia, reencarnarmos como mulheres, reencarnarmos como mães, e mesmo quem não é mãe, quem optou por não ser mãe, que seja mãe da vida, que seja mãe da natureza, adote um gatinho, um cachorrinho, adote uma árvore, adote um vizinho, adote o semelhante, adote um criminoso, não levar para casa não, ore por ele, vai levar bandido para casa não, que não é bom, ore por ele, ore pelos que sofrem, como Cristo fez e exemplificou. E eu encerro com uma lição de um religioso árabe antigo, que ele perguntaram para ele sobre uma mãe, né? Qual seria o filho que a mãe mais ama? E a mãe respondeu: o pequeno até que cresça, o doente até que se cure, e o ausente até que volte. Isso é ser mãe. Que Deus nos abençoe. Passo. Vamos encerrar então nossa atividade dessa manhã de domingo, sob esse céu de brigadeiro, envolvidos pelos melhores sentimentos, os sentimentos que nos unem a Deus, nosso Criador, aos espíritos amigos, nossos benfeitores, que estão sempre conosco, nos ajudando, nos orientando, ansiosamente aguardando a nossa sintonia, para que todos possamos alcançar um padrão de vibração, de sentimento, de paz interior, e ao irmos nesse ambiente, as energias físicas, mas principalmente a predisposição moral, de sairmos porta para fora, mais fortalecidos, mais entusiasmados, a construir um mundo melhor, a partir de nós mesmos. Devemos ser gratos sempre, acima de tudo, por tudo que recebemos, inclusive as dificuldades. Mas nos é lícito também pedir forças, pedir proteção, pedir ajuda para superar tudo isso, as nossas próprias fraquezas, e sairmos, sem dúvida nenhuma, melhores. Vamos aproveitar esses momentos
vibrar por nossas mães, por todas as mães, do corpo, do espírito, da vida, por esse sentimento, sem dúvida nenhuma o que mais se aproxima do Cristo, a maternidade. Que tenhamos todos um domingo de paz, que assim seja.